Olá, meu nome é Marco José e eu estaria apresentando aqui a ferramenta WAPT do Linux Kali. Então, o WAPT ele é um scanner de vulnerabilidades e ele testa diversos tipos de injection na ferramenta web e depois gera um relatório informando as vulnerabilidades encontradas. Como você está vendo ali, né, ele realiza apenas testes de caixa preta, ou seja, ele não tem acesso ao código-fonte dessa aplicação que está sendo testada. Você pode fornecer uma lista de URLs, disso ele pega os forms e os inputs do site e vai realizando a injeção de payload, né, que são os códigos maliciosos, e assim se aproveitando de qualquer vulnerabilidade que ele encontre. Nós chamamos também esse tipo de aplicação de fuzzler, o fuzzling é justamente essa ação, né, essa categoria de aplicativos que realizam testes automáticos e que são muito utilizados para verificação de segurança. Então, das vulnerabilidades que ele pode detectar, você tem o file disclosure, ou seja, né, ele consegue acessar, ele verifica se é possível acessar remotamente ou localmente o, algum diretório sensível. Ele faz o database injection, né, o mais conhecido é o SQL injection, que é justamente você inserir uma entrada que não deveria ser uma entrada não válida numa base de dados e com isso ter né, a esperança de obter informações sensíveis, né? Conseguir por acaso acertar ou talvez algum usuário padrão, ou então até mesmo conseguir prejudicar o serviço a ponto de, né, realizar uma negação de serviço, um ataque de negação de serviço. O cross-site scripting, que é um ataque intermediário, né? Você tem o lado do cliente, do servidor, e o invasor ele pode utilizar, por exemplo, o navegador ali, então ele meio que faz uma intermediação dessa comunicação e aí ele consegue ou se passar pelo cliente ou se passar pelo servidor, que é a parte mais comum. Aí o cliente está acessando ali no site, ele acha que ele está, né, se comunicando realmente com o servidor, mas na verdade aquela interface tá fornecendo informações para o invasor. Ele consegue também detectar se é possível ativar algum comando no SO do alvo, né? O CRLF injection, que é no caso um barra R ou um barra N. No caso do barra R, ele tem a esperança de que esse comando faça um print do script, né, onde ele foi injetado. E no barra N, a esperança é de você colocar isso no meio do script, né, e esse comando, no caso, prejudica no sentido de que faz com que a leitura do script seja interrompida pelo sistema, e com isso prejudica o acesso ao serviço. Também é possível fazer o XML External Entity Injection, que é quando você insere um trecho, né, de XML num arquivo que é rodado pelo servidor. Então, com isso você consegue obter dados, você consegue prejudicar o serviço também. O Server-Side Request Forgery, que é quando você modifica uma URL passando para o servidor, né, com também um intuito de conseguir informações. Ele consegue também detectar arquivos que podem ser potencialmente perigosos, que possuem fácil forma de invasão. Ele utiliza a Nicto Database para isso, que a Nicto também é uma outra ferramenta que tem o objetivo, né, justamente de detectar esses arquivos potencialmente perigosos, e aí o Opt ele se utiliza disso também para já fazer essa outra análise. Também ele pode verificar configurações, né, do arquivo de configuração do servidor htaccess, que possam ser burladas, possam ser facilmente burladas, ou até mesmo a presença de arquivos backups contendo informações sensíveis. Então, a forma que ele opera, né? Uma das funcionalidades, você pode realizar ataques de força bruta no acesso a diretórios. Você pode, né, ir testando, né, alguns nomes padrão de diretório e verificando se é possível, né? Ele verifica para você se algum desses nomes conseguiu atingir o objetivo de invasão. Ele realiza os reportes, como eu já falei anteriormente, relatando, né, todas as vulnerabilidades encontradas. E aí a saída, né, desse reporte, o formato desse arquivo de saída você pode escolher, né? Tem o HTML, o TXT, formato JSON também.
Você pode pausar e retomar os ataques. Então, né, no momento que você está realizando ali essa análise de vulnerabilidade, você pode parar no momento e depois retomar do ponto onde parou. E também é possível pular algumas desses testes, né? E realizar apenas os testes de vulnerabilidades que são interessantes naquele momento. Então, como ferramentas similares, tem a Nikto, que eu acabei de mencionar agora há pouco, justamente por conta, né, a interseção entre as funções dessas duas ferramentas está justamente na parte de detecção de arquivos potencialmente perigosos, e também o W3AF, que é um outro framework em Python para auditoria e ataque. A interface da OAPT é bem simples, na verdade não possui interface, né? Você acessa por linha de comando, e se você simplesmente digita o nome da aplicação, o apt, na linha de comando, ele te fornece uma série de comandos iniciais, onde você já tem aí o acesso a algumas ações, né, alguns comandos, umas funcionalidades primárias para já ir começando. Mas você também pode conseguir uma informação mais detalhada com o traço help. Esse aqui é um exemplo bem simples de análise de vulnerabilidades. Você simplesmente digita o endereço-alvo, né, seguido do nome da aplicação, e ele vai realizar, né, com as configurações padrão, vai realizar a tentativa de invasões e te mostrar um relatório com todas as vulnerabilidades encontradas. No caso, eu utilizei como alvo, né, o servidor da minha faculdade, mas porque foi consultado, né, a quem faz a manutenção do servidor e eles permitiram. Então, assim, é muito importante também você realizar se você for realizar, né, se for testar esse tipo de aplicação, fazer isso em locais permitidos, locais que servam para isso. Por exemplo, o ScanMe é um ótimo site onde você tem informações sobre invasão e eles permitem, né, que você utilize para esse tipo de teste. É muito importante porque pode gerar algum tipo de problema, né, se você simplesmente sair usando isso para qualquer aplicação web. Mas enfim, então, esse aí a imagem é um exemplo do report. Nesse caso eu escolhi o formato HTML, mas também é o formato padrão, ou seja, se você não especificar nada, é o formato que é retornado. E como vocês podem ver, tem apenas uma parte da janela, mas nenhuma vulnerabilidade de nenhum tipo, nenhuma categoria foi encontrada. Aqui nesse exemplo eu já detalho um pouco mais, né? Utilizo alguns algumas das opções, né, da aplicação. Então, o _n utiliza para você limitar a quantidade de URLs como um padrão. Então, por exemplo, google.com, aí tem google.com/mail, e enfim, por aí vai. Você pode limitar, né? Porque para ele não entrar aí numa uma busca, né, quase infinita, não infinita, mas muito grande, de variações da URL. E então ali está limitado para 5, por exemplo. Tem o escopo de escaneamento. O escopo no nível folder significa que ele só vai procurar os sites com a mesma variação daquela URL. Ou seja, ele não vai chegar e encontrar, por exemplo, links para outros sites. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente pegar aqueles que variam naquela URL básica que você fornece. O traço U é apenas a habilitação de cores, para você destacar as vulnerabilidades por cor também no reporte. A verbosidade, ela serve para você indicar, né, o nível de detalhe que você quer na execução da aplicação. Então, no caso, o nível 1 é um nível onde eu simplesmente preencho todas as URLs. Ele possui um nível 2 de verbosidade, que ele é mais detalhado, e possui um nível 0 também, onde ele faz uma execução silenciosa e não te mostra as URLs por onde ele está passando. Também tem o traço F, que no caso é o formato da saída, ali como vocês podem ver é HTML, mas também é o default. E o traço O é o endereço onde vai ser armazenado o arquivo do report. Então aqui é um exemplo de execução.
Nessa imagem vocês podem ver que para cada vulnerabilidade ele lança um módulo, certo? E vai pesquisando nas variações, aquele módulo para todas as variações do URL que você requisitou. Aqui então é uma continuação de um outro exemplo de execução da aplicação. Como vocês podem ver, você consegue, né, com o nível de verbosidade 1, obter ali para todas as URLs para onde ele vai passando. E é bem interessante também, até porque na parte do início, né, da parte esquerda, você tem a descrição do ataque que ele está realizando. Aqui pode ver a variação de ataques GET e ataques POST. E logo ali no final tem o lançamento de um novo módulo. E assim, né, você pode ir acompanhando em tempo real toda a execução da aplicação. E uma coisa interessante disso, por exemplo, é você conseguir observar quando não é possível acessar alguma daquelas URLs. Né? A aplicação ela te dá esse feedback, então caso dê algo errado, né, na tentativa de acesso àquela URL, ele retorna o feedback para você e você consegue ter essa informação. Então é isso, pessoal. Das referências, a maioria delas eu tirei do OWASP. Eles têm uma documentação muito ampla e muito acessível, no sentido de ser de simples entendimento, sobre vários assuntos na área de segurança e sobre as aplicações também. Possuem exemplos de uso, né, e de testes, mas também peguei algumas informações do site oficial da OAPT, que também é muito bom no sentido de descrever a funcionalidade e o propósito da, da aplicação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.